Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série A Revelação de Deus, onde temos visto a respeito de como Deus tem se revelado à humanidade. E semana passada, aqui mesmo neste ambiente, a gente começou a conversar sobre como Deus se revela na criação. Mas hoje quero te fazer uma pergunta sincera. Se Deus já deixou tudo tão claro, por que muitas pessoas não acreditam que Ele existe? Ou, se acreditam, vivem como se Ele não existisse? A resposta não está na falta de evidência, porque esta natureza tão organicamente complexa, funcionando tão bem em um insignificante planeta azul que flutua lá no finalzinho de um dos braços da imensa Via Láctea, claramente evidencia que ele foi criado por uma inteligência, por um ser superior. Então, muitas pessoas não acreditam em Deus ou, se acreditam, vivem como se Ele não existisse, não por falta de evidência, mas por causa da condição de seus próprios corações. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Percebe isto? O problema não é que muitas pessoas não veem ou que não percebem o que está claro a respeito de Deus na criação. O problema é que muitas pessoas rejeitam o que veem. Muitas pessoas suprimem a verdade diante de seus próprios olhos. Muitas pessoas rejeitam o que de Deus é apresentado pela criação em troca de outras coisas. Muitas pessoas trocam Deus por ideias, por ideologias, por interesses, por si mesmos. E isso tem uma consequência. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos na face da terra, eu e você, sem exceção, somos pecadores. E mesmo que você não creia nesta verdade, o pecado afeta a sua capacidade de perceber Deus corretamente. O pecado surge nas nossas vidas como uma sujeira que embaça os óculos que usamos para enxergar o mundo. E como consequência, ficamos com dificuldade de enxergar ou aceitar as evidências da existência de Deus. Evidências estas apresentadas pela criação. A realidade está diante de nossos olhos, na nossa frente. A realidade da existência de Deus é clara, é visível, mas a nossa visão está comprometida por uma lente embaçada pelo pecado. Interessante que, mesmo que não aceitemos a realidade do pecado nas nossas vidas, o pecado vai ser realidade nas nossas vidas porque é realidade. Realidade que sempre vai estar embaçando a nossa visão da realidade de Deus. Em relação a isto, em relação a esta lente que embaça a nossa visão de mundo pelo pecado, a Bíblia diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Ou seja, além dos nossos pecados serem esta sujeira que embaça a nossa visão de mundo, uma força espiritual do mal invisível aos nossos olhos, o Deus desse século, cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. Então, mesmo olhando a criação, muita gente não enxerga a mão de Deus, o Ser Supremo que criou tudo e que também a tudo sustenta pela palavra do seu poder. Esta minha fala explica muita coisa. Explica por que alguém vê um cenário como este aqui e diz que tudo surgiu pelo acaso. Agora, traz isto para a sua vida. Talvez você até acredite que Deus existe, mas isso ainda não mudou a sua vida. Você até reconhece que Deus criou tudo isto, mas não se relaciona com Ele. Você reconhece Deus, mas não se aproxima dele. E aqui está o ponto central da nossa conversa hoje. A revelação geral, através da natureza criada, realmente mostra que Deus existe, mas ela não é suficiente para te salvar. Em outras palavras, a revelação geral pela natureza criada
evidencia a existência de Deus, mas não te aproxima de Deus. Ela não é suficiente para te fazer refletir o quão bom sua vida seria se você se aproximasse do Criador. Por isso, pelo fato de nós não conseguirmos se aproximar de Deus, mesmo vendo a revelação dele na natureza criada, Deus deu um passo além. Ele decidiu falar conosco de forma direta, de forma clara, de forma pessoal. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos ver como Deus fala conosco de forma clara e pessoal. Então, que Deus te abençoe e te faça ver e reconhecer, através da criação, que Ele existe e que Ele quer conversar com você pessoalmente. Que você possa perceber que Deus quer ser teu amigo e quer trazer propósito para a sua vida. Então, nos vemos no próximo vídeo.